Programa em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Pois é, o assunto que dominou o mundo do cinema nas últimas semanas, nos últimos meses até, ainda continua sendo assunto mais um pouquinho, porque a gente precisa falar dessa noite histórica, que foi a noite do Oscar 2025, essa noite de 2 de março, que vai ficar guardada na memória dos cinéfilos brasileiros. É uma noite histórica para o cinema brasileiro, não tem outra palavra para definir. E mesmo para quem gosta de cinema, né, independente de ser brasileiro ou não, claro que todos têm suas preferências, todos tinham suas torcidas, mas acabou sendo uma noite boa para o cinema, uma noite de premiações justas, nada muito absurdo aconteceu nessa noite do Oscar 2025, então acho que todo mundo, de certo modo, sai meio satisfeito, a não ser talvez a Demi Moore, né? Achei que ela ficou bem decepcionada, mas a gente chega lá. Foi uma noite... Vou começar falando justamente do Ainda Estou Aqui, o nosso filme brasileiro que concorria a 3 prêmios e acabou ganhando 1. Pode parecer até, para quem não acompanha muito, assim, um saldo negativo, mas eu considero um saldo muito positivo. As 3 indicações, começando daí, e o prêmio de melhor filme internacional. E por que eu acho muito positivo? Porque, vamos lá, melhor filme é o tipo da coisa que, para um filme brasileiro, para um filme que não é americano, para um filme que não é britânico, por exemplo, é uma grande conquista, é sim uma vitória. Aquela história de, só de ser indicado já é uma vitória. Não é papinho, não. É real. Porque é muito difícil. O universo de filmes elegíveis para o Oscar passa de 200, muitas vezes passa de 300, encosta em 400. Então é uma competição muito feroz, com muito filme hollywoodiano, de investimento muito grande, e Ainda Estou Aqui conseguiu um lugar entre os 10 indicados a melhor filme. Isso é uma vitória. E ninguém achava, assim, né, concretamente, assim, para valer que Ainda Estou Aqui pudesse ganhar o Oscar de melhor filme. Nas bolsas de apostas tinha menos de 2%. Então, só de estar entre os 10 já é uma grande vitória para um filme que é excelente, um filme que trata de um tema que é brasileiro, né, a ditadura militar de 64 a 85, mas que muitos países lidam com isso ou lidam com a ameaça disso. Então, é um tema muito caro, né, muito presente para o universo de votantes, para o mundo, enfim. E é um filme que trata da ditadura de um modo muito sutil, muito sensível. Tem ali uma cena de tortura mais psicológica do que física ali pelo meio do filme, mas no filme do Walter Salles, a ditadura, ela é um fantasma, ela é uma sombra, ela está nos cantos, ela tá em volta, né? Não é um filme que tem tanques de guerra, helicópteros e soldados, mas tem pouco. E só um diretor muito bom como Walter Salles consegue criar esse clima sem ter que recorrer a referências mais diretas ao militarismo, por exemplo. Para o Oscar de melhor atriz, a gente torcia muito para Fernanda Torres e ela tinha, assim, ao contrário da categoria melhor filme, ela tinha chances reais de ganhar. A imprensa que cobre Hollywood, né, a imprensa americana, a imprensa estrangeira também, que cobre Hollywood de perto, colocava a Fernanda Torres entre as favoritas. Ela, a Demi Moore, eram as mais comentadas, e a Mike Madison, do Anora, a Demi Moore pela Substância, e a Mike Madison pelo Anora, a Mike Madison era a menos comentada das 3, mas ela era cotada. E na reta final ali das apurações ali dos veículos de imprensa americanos, eles diziam que ia ficar entre essas 3 e que qualquer uma que vencesse, venceria por uma margem pequena. Então, sim, a Fernanda Torres tinha chances reais. A Mike Madison acabou vencendo. Eu ficaria, claro, né, muito mais satisfeito com a vitória da Fernanda Torres. Mas entre a Demi Moore e a Mike Madison, eu fico mais feliz com a vitória da Mike Madison, fico mais satisfeito. É uma pena para Demi Moore, né? Eu achei que ela ficou muito decepcionada. Depois ela até publicou uma foto, parecia ser no hotel, com um monte de batata frita. Parecia ali meio, beleza, né? A vida que segue. Mas eu achei que na hora ela ficou muito decepcionada. É compreensível, era a grande chance dela. Ela nunca foi reconhecida como uma grande atriz exatamente, mas ela foi uma grande estrela, principalmente nos anos 90. Acredito que ela e a Julia Roberts rivalizavam ali como as grandes estrelas femininas dos anos 90. E ela teve esse comeback aí no A Substância, uma coisa meio do nada, né? Ninguém esperava muito, e ela reapareceu, ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical, embora A Substância seja um terror, e eu acredito que isso já seja uma grande vitória para ela, mas claro, né, ela queria o Oscar, e eu acho que dificilmente ela vai ter outra chance
de disputar a estatueta, que acabou ficando com a Mikey Madison. E para filme internacional, aí Ainda Estou Aqui era favorito, se beneficiou, verdade, das polêmicas em torno do Emília Pérez, né? A questão do diretor Jacques Audiard, diretor francês, dizer que não tinha quase mexicanos na equipe, no elenco, porque não encontrou talentos no México. As polêmicas envolvendo a atriz Carla Sofia Gascon, né? A atriz trans que concorreu ao Oscar de melhor atriz, né? Trouxeram de volta uma porção de tweets antigos dela, terríveis, né? Racistas, islamofóbicos, falando mal, por exemplo, da Selena Gomez, que viria a trabalhar com ela no Emília Pérez. E esse filme, né, o Emília Pérez, que tinha 13 indicações ao Oscar, um dos maiores números da história, né? Está entre os 15 filmes com maior número de indicações na história do Oscar. Chegou a ser, né, ganhou vários festivais, enfim, vinha tendo muito destaque, então, antes, né, dessas polêmicas todas. Então, se não fossem as polêmicas, seria um filme que quase certamente teria mais vitórias no Oscar e possivelmente até ganharia como melhor filme internacional. Eu achava o pior entre os 5 candidatos. Quando eu digo que possivelmente ganharia filme internacional, não é por uma questão de qualidade, mas porque a gente sabe que não é só qualidade que entra a política, entra o lobby, entram muitas outras questões, e às vezes tem algumas que eu até acho que tem que entrar, né, questões de representatividade, isso deve ser considerado. Então não é só uma análise técnica. Análise técnica, pura análise técnica, Ainda Estou Aqui venceria, era o melhor filme dos 5 indicados. Mas a gente sabe, como eu disse, não é só isso que pesa. Então, em condições normais, eu acho que Emília Pérez acabaria ganhando e a gente ficaria, né, pé da vida com isso. Mas essas polêmicas acabaram sendo benéficas para o Ainda Estou Aqui, que, repito, é o melhor entre os 5 indicados a melhor filme internacional. E ganhou, o Walter Salles fez um discurso breve, ressaltando mais a Eunice Paiva, né, a personagem que a Fernanda Torres representa, personagem real, e o discurso dele acabou sendo quase todo em torno disso, e citando, né, a questão de que ela não se dobrou diante da ditadura, que ela resistiu à ditadura. E é uma mensagem clara para os presentes ali, porque tem toda a questão do Trump, né, que chegou agora nesse segundo mandato dele muito forte, né, com um tom autoritário muito forte, e os Estados Unidos estão preocupados com isso, né, pelo menos a camada que não votou no Trump, que é muita gente, e a comunidade internacional, principalmente, também muito preocupada. Eu até achei que, já entrando nessa parte mais política, eu até achei que o Oscar iria mais nessa direção, nem que fosse com humor, né, na direção dessas referências ao Trump, ou, né, sendo algo mais incisivo, ou tirando um sarro, né, como eu disse, com humor. Mas o discurso do Conan O'Brien, né, que foi o apresentador, aliás, né, meia boca, né, o Conan O'Brien, deu uma saudade do Jimmy Kimmel, que é muito mais carismático, muito mais talentoso. Eu acho que o Conan O'Brien é bem mais ou menos, assim, o texto também não ajudou muito, algumas piadinhas engraçadinhas ali e tal, mas eu esperava mais do monólogo inicial dele, sem referências políticas. A política demorou para aparecer, foi aparecer mais do meio para o final da festa ali. Primeiro, assim, mais incisivamente com a Daryl Hannah, né? Maravilhosa a Daryl Hannah, hein? Já tem ali uma certa idade, mas continua lindíssima, e foi lá e fez uma saudação para a Ucrânia, muito aplaudida, né? Temos essa guerra aí, Rússia-Ucrânia, e o Trump, mais próximo da Rússia, né? Discutiu uma cena horrorosa ali, discutiu com o Zelensky, né? O presidente ucraniano, e a Daryl Hannah fez essa saudação à Ucrânia, foi muito aplaudida, e aí foram aparecendo, né? Muitos, por exemplo, muitos prêmios para estrangeiros, né? Além do Ainda Estou Aqui, claro, o melhor filme internacional tinha que ganhar um estrangeiro. Mas nas categorias de curtas-metragens, tanto de animação quanto live action, tivemos vitórias de iranianos, na documentário, também teve uma outra nacionalidade, alemães também ganharam. Na categoria documentário, teve a vitória de um filme que trata da questão de uma outra guerra, né? Israel e Palestina, que é um filme que trata, assim, que é o No Other Land, né, isso, No Other Land, que trata No Other Land, exatamente, que trata dessa questão Israel e Palestina pelo viés da união. Então tínhamos ali israelenses e palestinos no palco. Foi muito bonito também, foi um dos discursos mais bacanas da noite. A Zoe Saldanha, ganhadora de atriz coadjuvante pelo Emília Pérez. Das 3 indicações do Emília Pérez, 2 vitórias, atriz coadjuvante para Zoe Saldanha e canção para El Mal,
que era mais ou menos o que, depois de todas as polêmicas, era o que se previa que Emília Pérez ia ganhar. Tinha algumas previsões de que ia acabar sem nada, mas se fosse ganhar alguma coisa, seria essas duas, e foi o que acabou acontecendo mesmo. Melhor canção, El Mal, e melhor atriz coadjuvante para Zoe Saldanha. Ela também fez um discurso muito emocionado e citou a questão dos imigrantes, né, que é outra questão central nessa vitória do Trump, né, a expulsão dos imigrantes ilegais, esse clima que ele tem criado. Ela citou a avó dela, dominicana, que foi para os Estados Unidos em 1961 e destacou aí a força dos imigrantes, né. E o Emília Pérez acabou tendo poucas referências, né? Teve uma piada, o Conan Bryan depois encaixou uma piada ali, falando sobre a Nora, né? Que a personagem, né, a Nora, ela enfrenta os russos, né? E ele fez uma piadinha falando assim, é bom de vez em quando ter um americano enfrentando os russos, né? Se posicionando firmemente contra os russos. Mas foi uma piadinha bem discreta, mais lá pro final, né? Quase escondida ali, quase envergonhada, ou melhor. E o Emília Pérez, né, na esteira de todas essas polêmicas, você via que não tinha muitos aplausos, especialmente no começo da cerimônia, quando Emília Pérez era citado ali, pouquíssimos aplausos, ao contrário do Ainda Estou Aqui, que quando foi citado no início, recebeu muitos aplausos, você já percebia ali um clima, né, um entusiasmo na plateia em torno do filme brasileiro, o que foi muito bacana. Agora, saindo, né, do Ainda Estou Aqui, a gente vai pro Anora, né, o grande vencedor da noite, 5 estatuetas, concorria a 6, ganhou 5. Só perdeu a de ator coadjuvante, que era o Yura Borisov, que concorria. Já falamos da Mike Madsen, ganhou também, fora a Mike Madsen, né, dos 5 prêmios do Anora, fora o prêmio da Mike Madsen, os outros 4 foram pro Sean Baker. Ele ganhou pelo roteiro, ganhou pela edição, que ele assina também, ganhou pela direção e ganhou como produtor, né? O Oscar de melhor filme vai para o produtor. O Anora tinha 3 produtores, um deles era o Sean Baker. E isso é um recorde, hein? O Sean Baker, um diretor jovem, muito promissor, que já fez alguns filmes muito bons. O Projeto Flórida era até então o filme mais insensado dele. E é um diretor muito interessante, muito humano, né, que destaca muito o aspecto humano dos seus personagens. Isso é muito legal. Hollywood precisa mais disso, né, desse foco no aspecto humano. E o Sean Baker se torna um recordista. É a pessoa que ganhou mais Oscars por um único filme. O Walt Disney, que é o recordista, é a pessoa que mais ganhou Oscars na história, em 1954, ele terminou uma noite do Oscar com 4 prêmios, mas eram por filmes diferentes. Não eram todos pelo mesmo filme, como é o caso do Sean Baker, que é, né, um número histórico. A gente tem gigantes do cinema que não ganharam... tem gigantes do cinema que nem sequer ganharam Oscar. O Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, por exemplo, para citar 2 aqui, esses diretores nunca venceram o Oscar e são gigantes, são muito maiores que o Sean Baker é hoje, muito maiores que o Sean Baker provavelmente jamais será na vida. Mas... mesmo outros de Martin Scorsese, por exemplo, não tem 4 Oscars. E o Sean Baker tem. Mérito dele, concorreu num ano que tinha filmes fortes. Um ano que tinha, por exemplo, Conclave, que foi para mim a grande decepção da noite. Concorria a 8 Oscars, venceu apenas 1. Era o meu favorito, pessoal. Ganhou apenas 1, que foi de roteiro adaptado. É uma decepção, ele chegou a ser cotado para ganhar como melhor filme, embora o Edvard Berger, né, o diretor alemão, não estivesse entre os indicados, o que eu considero uma das maiores injustiças dessa edição do Oscar. O trabalho dele foi excelente. Conclave vinha forte para figurino, vinha forte para fotografia, vinha forte para edição, que eu achava que merecia ganhar. Achei a edição do Conclave maravilhosa, acabou saindo só com o roteiro adaptado. O Brutalista, que tinha 10 indicações, levou 3. Aliás, outro filme que tinha 8 indicações e acabou não levando nenhuma foi Um Completo Desconhecido, mas aí era um filme que não tinha o favoritismo do Conclave, por exemplo. O Timothée Chalamet, no final ali, interpretando Bob Dylan, começou a aparecer como um possível vencedor, mas o Oscar de melhor ator acabou ficando com o Adrien Brody, do Brutalista. Brutalista teve 10 indicações, venceu 3, o Adrien Brody. A trilha sonora maravilhosa, merecidíssimo. Fotografia maravilhosa, merecidíssimo. Esses foram os prêmios do Brutalista, um filme muito forte, 3 horas e 35 minutos de duração, filme longuíssimo, com intervalo, mas muito bom, que eu recomendo. Ao lado do Emília Pérez com 2 Oscars, tivemos o Duna Parte 2, Oscars também sem nenhuma contestação, melhor som e melhores efeitos visuais.
era o favorito, era o melhor, ganhou sem problema nenhum. Mesma coisa o Wicked, também 2 prêmios, figurino e design de produção, era o que se esperava também. Com relação à cerimônia, longuíssima, né? Muito longa, mas eu achei uma cerimônia, achei um pouco da parte política, né? Faltou Hollywood se posicionar mais, isso foi acontecendo mais pra frente, como eu disse antes, e tivemos, né, uma homenagem ao 007, que mudou de mãos, é um recado ali do Oscar, né, da importância que eles deram para isso. Os produtores, né, de longa data, desde o início do 007, no início dos anos 60, produtores há mais de 60 anos, herdeiros, né, do Albert Broccoli, né, que era o produtor original, produtor dos primeiros filmes do 007, a filha dele, com o marido, eles comandavam ainda a franquia, que já tinham ali uma parceria com a Amazon, e agora a Amazon comprou, por $1 bilhão, comprou a franquia 007. Os próximos filmes e derivados, né, que se espera que aconteçam vão ser sob o comando da Amazon. E teve referências, teve piadinhas com o Jeff Bezos, mas só assim do volume que o 007 ocupou no Oscar, com direito a um número musical longo, misturando algumas canções clássicas dos filmes do 007, do James Bond, o espaço que isso ocupou no Oscar, sendo que a única novidade com relação a James Bond é essa mudança de bastão, né, com a Amazon assumindo. Não foi anunciado um novo filme, sequer foi anunciado um novo James Bond, né, o Daniel Craig não vai continuar. Então eu achei uma coisa meio esquisita, assim, né, parecia que o Oscar estava ali puxando a Amazon para perto, não custa nada, né, uma gigante, muitos bilhões de dólares nas mãos, então o Oscar fazendo ali o seu meio de campo político, né. A polêmica da inteligência artificial foi enterrada também, né, tinha 2 filmes envolvidos nessa polêmica, o Brutalista, que usou a inteligência artificial para refinar o sotaque dos atores, né, do Adrien Brody e da Felicity Jones, nas cenas em que eles falam húngaro. Então teve uma polêmica ali, que o Adrien Brody não vai, que era o favorito, né, e acabou ganhando, não vai ganhar o Oscar de melhor ator porque foi usada a inteligência artificial e isso favoreceu a performance dele. Uma bobagem, a performance dele é maravilhosa, as cenas em que ele fala húngaro são muito poucas no filme, e não é que elas foram recriadas por inteligência artificial, foi só o uso para refinar o sotaque, algumas nuances do sotaque. Obviamente não foi uma coisa que beneficiou a performance dele, e depois o Oscar, a academia fez ali, né, um meio de campo ali para dizer que tudo bem, que não teve problema nenhum, mas que para as próximas eles estão pensando em colocar nas regras que os filmes devem comunicar o uso da inteligência artificial. Não é que eles usaram um recurso proibido, mas é um recurso assim, podia ter avisado, né? Não teria problema nenhum, mas podia ter avisado. E o Emília Pérez, que também usou a inteligência artificial nas cenas em que a Carla Sofia Gascon canta. Carla Sofia Gascon, parênteses aqui, muito corajosa de ter comparecido na cerimônia, com um clima todo contrário a ela, foi lá, deu a cara e tudo bem, né, vida que segue, não vamos também crucificar a mulher pelo passado dela, né, foi feio e tal, ela se desculpou, né, vamos seguir a vida, não vamos cancelar mais ninguém, né, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam viver, né, sem, né, todo mundo enchendo o saco, enfim. Mas tinha essa polêmica do uso da inteligência artificial para melhorar a voz dela nas cenas que ela canta. Essa polêmica foi enterrada, o Emília Pérez ganhou o Oscar de melhor canção, embora não seja uma canção em que a Carla Sofia Gascon cantasse, era a Zoe Saldanha que cantava, mas foi até feita uma piada ali, né, no começo, essa eu achei muito boa, do começo, quando o Conan O'Brien fala assim, nós não estamos usando inteligência artificial nessa cerimônia, nós estamos utilizando trabalho infantil. Porque parece assim que as pessoas estão demonizando tanto a inteligência artificial que parece que o trabalho infantil é menos mal, né? Então eu achei essa piada boa, porque quando você usa assim, inteligência artificial, parece assim, estão querendo me enganar, estão querendo ver uma coisa que não existe. Sendo que na computação, né, nos efeitos visuais, por exemplo, a gente já usa, não tem esse nome inteligência artificial, mas efeitos de computação já fazem a gente ver o que não está ali, já fazem a gente ouvir coisas que, né, por exemplo, na música é muito comum, os softwares que acertam a afinação dos cantores. Então não é assim uma novidade, olha só, estão querendo me enganar. É só mais uma evolução numa questão tecnológica que já vem de muito tempo. E é isso, esses são os meus comentários sobre o Oscar 2025. Foi um período muito legal, né, de grandes filmes, dessa expectativa toda sobre Eu Ainda Estou Aqui, sobre outros filmes. Passou,
e agora o ano continua, mais para o final do ano a gente volta a falar de Oscar, já com os próximos cotados, mas não vamos deixar esse espírito passar, né? Vamos manter esse espírito tão gostoso de falar de cinema, de ir ao cinema. E o meu recado final, eu volto uma coisa que o Sean Baker falou no discurso dele como melhor diretor. E olha só que coisa, né? Ele ganhou o Oscar de edição, ganhou o Oscar de roteiro e ganhou o Oscar de direção, foi o terceiro dele na noite, e só quando ele ganhou de direção que ele foi fazer um discurso que eu achei o mais legal da noite, o mais importante da noite, na parte relativa a cinema, né, em que ele fala da experiência de ver filmes no cinema. Ele fala, filmes são feitos para serem vistos no cinema. E a quantidade de salas de cinema está diminuindo, especialmente as salas que exibem filmes independentes, como é o Anora, como é o Brutalista. Então, e o Ainda Estou Aqui também, né, que não é um filme de estúdio, né. Então, assim, achei muito importante, muito bonito, foi simbólico que quem entregou o prêmio para ele foi o Quentin Tarantino, que é um diretor também que faz questão de falar sobre ver filmes no cinema. Ele é dono de cinemas, ele comprou 2 cinemas em que ele exibe filmes antigos, exibe filmes alternativos, e é uma iniciativa maravilhosa dele. Então, 2 caras que amam muito cinema, não só a arte, mas o espaço físico, um entregou o Oscar para o outro, e eu achei muito legal isso. Então, vamos ver filmes, e vamos ver filmes no cinema. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui. E voltamos a falar de cinema nos próximos programas. Tchau!